Um dia, uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: Que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: O universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: Que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu: Tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena. Suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalhos, sua emoção não terá romances. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens, e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua história, fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Sonhe! Texto Augusto Cury. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Do Bem Show. Eu sou Cristiane de Castro, advogada e diretora social da Federação das APAES do Estado de São Paulo. O programa de hoje é muito especial. Hoje vamos receber uma das referências do movimento apaiano paulista, com mais de 50 anos de APAE. O nosso convidado é o senhor Moacir Fonseca Júnior. Olá, senhor Moacir, seja muito bem-vindo ao Do Bem Show. Bom dia a todos, bom dia. Eu sou muito grato por essa deferência de me receber para a gente bater um papo sobre tanta coisa que aconteceu na vida da gente, inclusive na vida do movimento apaiano. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, é uma alegria sempre revê-lo. Né? Atualmente, nossos encontros têm sido mais online, mas é sempre muito bom quando a gente encontra pessoas que dedicam a vida para uma causa tão nobre como é o seu caso. Seu Moacir, e o senhor é uma figura muito conhecida no movimento das APAES, e a gente quer saber, conta um pouco dessa história, como é que tudo começou? Veja bem, doutora, eu nós tivemos um filho deficiente. É um menino excepcional. Excepcional nos dois sentidos, não é? Porque ele... Excepcional é uma palavra que vem da língua latina, vem de exceptio, que quer dizer diferente, não é? Exceção. E o neto chamava-se Moacir Fonseca Neto. Ele, infelizmente, faleceu aos 18 anos, mas era extremamente comprometido. Ele reagia com 10% do potencial motor. Ele sorria e piscava. Não andava. Bem, e em 1969, eu e a Zilda fomos procurados por uma senhora aqui de Pirassununga, dona Joilda Marrapose. E ela, eu me lembro até do dia, porque por coincidência era o dia de aniversário do meu irmão, doutor Toninho Papa. E eu estava no consultório dele e a Joilda estava lá. Falou: preciso conversar com você à noite. Então ela esteve em casa e nos convidou, eu e a Zilda, para que ajudássemos com mais 5 pais a fundação de uma instituição que se chamaria APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga. Eu disse a ela, então, que eu não entendia nada do assunto. Eu não sei o que é isso. Eu tinha 32 anos. Falei: não, Joilda, eu não sei nada disso. Não, você não sabe, eu também não sei, mas nós vamos fundar a PAI. E você é um dos convidados. Você mais 5 pais. Então, nós fizemos uma Assembleia Geral no dia 10 de junho para a fundação da PAI. Mas antes disso, doutora Cristiane, ela me encarregou de organizar, de fazer o primeiro estatuto da PAI. Eu não tinha experiência nenhuma. Então, o que eu fiz? Eu tinha um Fusquinha 67.
Eu tinha um Fusquinha 67. Eu faltei ao expediente do Banco do Brasil. Eu pedi a motorização para me ausentar. E fui até Jundiaí, de Fusca. Conversei com o senhor Guilherme Mendes Feldes, que era o presidente de Jundiaí, e ele me deu o Estatuto da PAI de Jundiaí. No mesmo dia, antes do almoço, eu saí de Jundiaí e fui para Jaú. E fui conversar com a dona Yolanda Mazei, que eu conheci todo esse povo. E eu pedi para a dona Yolanda que me emprestasse o Estatuto de Jaú. Então, ela me emprestou, eu voltei para Pirassununga, eu cheguei quase à noite, não é? E já comecei a elaborar o Estatuto da PAI de Pirassununga. Então, pegando Jundiaí, pegando Jaú, nós trouxemos esse Estatuto para a realidade de Pirassununga. Então, foi feito. Eu tive o prazer de ter elaborado o primeiro Estatuto e marcamos a Assembleia Geral da PAI no dia 10 de junho de 69. No dia 10 de junho de 69, nós fundamos a PAI de Pirassununga. Eu fui o secretário da Assembleia de Fundação e tive o prazer de ler o Estatuto para os presentes, que foi lido inteirinho, não é? E para minha alegria, para minha satisfação, na primeira fila, sentadinha ali, uma moreninha muito bonita, a Zilda estava ali presente também, uma das fundadoras da PAI. Bem, aí a coisa começou. Nós começamos a PAI numa loja, numa sobreloja em Pirassununga, com 4 alunos. Com 4 alunos, uma professora e uma merendeira. Então, eu poderia dizer à senhora que depois de 51 anos que a PAI tem, o progresso que nós conseguimos desenvolver na instituição foi muito grande, muito grande. A primeira intenção nossa era fazer essa empresa conhecida, fazer essa nossa escola conhecida, porque a PAI nasceu com DNA de escola, E então eu poderia dizer para a senhora que se eu não conheci a dona Beatriz Berme, no Rio de Janeiro, eu conheci a dona Muriel Rosen, em Pirassununga, também uma americana. O que ela fez? Dona Muriel veio para Pirassununga acompanhando o marido, que era um engenheiro aeronauta. Ele veio acompanhando os aviões T-6 que vieram para a Academia da Força Aérea. Então, Dona Muriel, ela havia conseguido um valor em dólares correspondente a 3.000 cruzeiros. Ela procurou o prefeito na época, o doutor Lauro Pozzi, e disse: eu quero que esse dinheiro seja aplicado numa escola de criança deficiente, de criança excepcional. Melhor ainda, de criança retardada, que era a terminologia da época. Bem, então o que acontece? A cidade não tinha nada. Então o prefeito da época procurou a dona Joilda, que era prima dele, e falou: vamos fundar. Fundar o quê? Vamos fundar uma PAI. Então, desses 6 pais que fundaram a PAI Pirassununga, nós, lamentavelmente, 4 já partiram, já faleceram. Mas eu estou, graças a Deus, estou aqui ainda, e mais um amigo nosso, também funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil forneceu mão de obra de diretores em quase todo o estado. Eu conheço vários colegas de banco que ajudaram na fundação das APAES e depois assumiram a direção das APAES. Então, veja bem, essa nossa PAI começou dessa forma, não é? Depois nós brigamos no bom sentido, dali mais ou menos uns 5, 6 meses, nós conseguimos a doação desse terreno junto à prefeitura, foi feito um lobby junto à Câmara, que nos doou esse terreno hoje de 10.000 metros quadrados, e dos quais nós temos hoje 5.700 metros de área construída. Eu tenho o prazer de dizer que a primeira estaca, o primeiro terreno da PAI, que era apenas, não era esse total, ele media 50 metros por 30. A primeira estaca, o prefeito veio e eu trabalhava até às 10 horas. Então eu subia com o prefeito e eu bati no terreno a primeira estaca para marcar o terreno da PAI. E eu tenho foto disso.
Ah, Então, nós fizemos o estaqueamento do terreno. Depois foi feito um lobby e a prefeitura doou para nós todo esse terreno. Depois, então, a PAI foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e a gente precisava de dinheiro para construção. Como é que nós vamos construir agora? Então, o que é que nós fizemos? A primeira sessão de cinema, nós emprestamos da Academia da Força Aérea, do cinema da Academia da Força Aérea, nós emprestamos um filme do Mazzaropi, O Noivo da Girafa. Deu 3 sessões. Eu me lembro muito bem disso, porque a receita dessas 3 sessões de cinema, ela deu para os cofres da PAI 2.800 cruzeiros. Então, foi um sucesso também. Depois nós começamos a construção e graças a Deus, em novembro de 72, nós inauguramos a primeira ala desse prédio. A primeira ala desse prédio. Então, nós já tínhamos ali, nós já tínhamos 10 professoras, já tínhamos 35 alunos, tal. E esse, então, depois, nesses 51 anos de existência, a PAI foi crescendo bastante. O que a gente poderia também dizer nesse tempo, doutora Cristiane, foi uma luta muito grande. Uma convicção que a gente tinha, que eu tenho até hoje. Eu acredito piamente no movimento apaiano. E sou fiel, hein? Eu sou fiel aos ideais do movimento apaiano. Eu sou fiel e grato, e muito grato, ao movimento apaiano. Porque o fato... Aí o meu filho, o neto vinha para a PAI para sessões de fisioterapia. E o neto foi alfabetizado. Foi alfabetizado aqui na PAI, não é? Agora, como é que você sabe que ele era alfabetizado se ele não falava? Porque a Zilda criou com ele um sistema de linguagem que depois foi até estudado. Por exemplo, o positivo, o bonito, o gostoso, o belo, ele jogava um beijo. Um beijo. O feio, o que ele não gostava, o triste, o medonho, ele mostrava a língua. Então, nessa conversa que foi depois até estudada por uma fonoaudióloga, ele ia se comunicando com a mãe, com os avós, não é? Então, o movimento foi crescendo, teve essa primeira participação, e nós somos hoje muito gratos às primeiras mães que acreditaram. Eu poderia repetir aqui o nome de 10 mães que acreditaram e que deixaram que os seus filhos viessem. Então, veja bem, eu tenho um Fusca até hoje, eu tenho um Fusca 76, que a minha mãe comprou esse Fusca para trazer o neto na PAI. Só que ele não queria vir de Fusca, ele queria vir na Kombi junto com os meninos. Ele queria vir na Kombi. Então, ele passou a vir na Kombi, com o motorista nosso, brincando com todo mundo e tal. Mas o Fusca está comigo até hoje. Bom, então foi um movimento assim, uma correria muito grande. E o que é que nós quisemos com isso? Primeiro, mostrar para as autoridades que era uma instituição transparente, honesta e fiel ao seu princípio. Qual é? A melhoria da qualidade de vida da pessoa deficiente e a garantia dos seus direitos. Isso a gente escuta falar isso hoje. E é bom que a gente repita isso para que os mais novos aprendam e os mais velhos não esqueçam. Então, essa atividade na PAI, nós conseguimos que a PAI hoje em Pirassununga, como em todo o estado, em todo o país, é uma instituição transparente que presta um grande serviço à comunidade. Porque nós não esquecemos que isso é dever constitucional do Estado. Exatamente. É um dever do Estado, um direito do cidadão. Se o Estado não faz, fazemos nós. Sim. E se fazemos, nós temos que ser remunerados por isso. Sim. Então, isso a cidade de Pirassununga entendeu. Nesses 51 anos, várias correntes políticas passaram pela cidade. Várias correntes políticas. Todas continuam fiéis
fiéis ao compromisso do primeiro prefeito, Dr. Lauro Pozzi, que foi nos ajudar na confecção de tudo isso que nós fizemos. Hoje a PAI é muito grande, vamos chamá-la assim, né? Hoje nós temos 210 funcionários, com mais de 1.500 alunos e pacientes. Como é que toca isso? Como é que organiza isso? Então, em dado momento, no Banco do Brasil, eu ocupei vários cargos, mas do qual eu mais me orgulho, eu fui instrutor do Departamento de Seleção e Desenvolvimento. Eu dei curso no país todo, eu conheço todos os centros de formação do Banco do Brasil. Atuei em todos, desde Belém do Pará até Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Em dado momento, eu cheguei na nossa diretora, a Beth, falei, Beth, quem veio trabalhar? Não tem jeito de apurar. Quais os alunos? Não sabemos. Então, o que é que nós fizemos? Nós quebramos a PAI em pedaços e fizemos apaizinhas dentro da apaizona. Então, espera lá. Se eu ensinava isso lá fora, como é que faz numa agência grande? Se deu certo lá, uma organização que tem 120 mil funcionários, vai dar certo aqui. Então, nós implantamos um sistema de administração por sistemas operacionais, obedecendo à teoria geral dos sistemas, que era aquilo que eu fazia no Banco do Brasil. Treinamos o pessoal inteirinho. Então, o que acontece? Hoje, o nosso sistema de administração é baseado nos sistemas operacionais, que são nada mais, nada menos que apaizinhas dentro da apaizona. Isso aí você controla a finança, controla a transparência, controla a capacitação do pessoal, principalmente. E nisso vai aqui um agradecimento até à federação para o pessoal do padrão de qualidade. Porque não bastava que eu... Espera lá, modéstia à parte, eu conheço o assunto, mas eu preciso de gente mais aperfeiçoada no momento. Aí vem, então, o pessoal do padrão de qualidade, que nos ajudou. Então, hoje é uma organização estruturada dessa forma, estruturada dessa maneira, não é? E graças a Deus, o que nos interessa também, eu costumo dizer para as meninas, inclusive ontem nós admitimos uma funcionária nova, eu disse a ela, parabéns, você está aqui. Para trabalhar na PAI Pirassununga não basta ser bom, tem que ser o melhor. Por quê? Porque o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso paciente, o nosso assistido merece da gente toda a atenção, toda a dedicação. Então tem que ser bom. Tem que ser então bom. Os profissionais, o maior patrimônio da PAI Pirassununga hoje é o seu funcionalismo. E é isso, seu Moacir. E a gente sabe que vocês aí têm uma história de muita responsabilidade, de trabalho sério, de construção. São mais de 50 anos e a sua presença permanente como um lutador, um guerreiro mesmo. E eu queria saber de você, conta pra gente hoje o que a paz significa na sua vida. Bem, eu não tenho vergonha nenhuma de me apresentar como sendo um idoso. Afinal de contas, eu tenho 83 anos, mas eu estou na... Não se iludam com a minha idade. Não se iludam, porque eu estou na plenitude da minha capacidade intelectual. É claro que eu não monto mais como montava antigamente. É claro que eu não jogo mais futebol como jogava antigamente. Mas a minha capacidade intelectual está em plena forma. Por quê? Porque eu tenho como derivativo de tudo isso a minha intenção, a minha vontade de trabalhar. Eu não perco um minuto. O pessoal da PAI sabe disso, a Zilda sabe disso. Eu chego aqui às 8 horas da manhã, vou almoçar em casa, quando eu me meia 2 horas, estou aqui de volta, fico aqui até às 5. E nem a pandemia me segurou. Eu estou falando com a senhora sem máscara, mas está aqui, ó, a minha máscara, porque isso aqui está muito grande, não é? Então, inclusive na minha saúde física e mental, o movimento apaiano tem uma importância muito grande. Eu vou a 3 médicos no ano.
E o neurologista, inclusive agora nós temos 2 aqui na PAI, ele me disse o seguinte: olha, Alzheimer não tem cura, mas tem um jeito de prevenir. Não para de pensar. Não para de pensar. Então eu faço conferência, eu dou aula, eu não saio daqui, eu corro atrás. Então, agora o movimento apaiano representa para mim uma forma a mais de eu executar a doutrina cristã, aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Tudo que você fizer para um desses pequenininho é para mim que você está fazendo. Então, o movimento apaiano me dá chance de trabalhar. O movimento apaiano me deu chance de ver no outro, no semelhante, meu Deus do céu, uma criatura que muitas vezes precisa de mim. É a chance que eu tenho. Então, o movimento apaiano representa, inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, o movimento apaiano uniu a minha família. Uniu a minha família. Todos os meus sobrinhos, todos, partiram para a ala, para o atendimento da pessoa deficiente. Meus filhos, sobrinhos, nós temos médico que só trabalha com criança deficiente, dentista que só trabalha com PC, fonoaudiólogas, pedagogas, especialista em Libras. Então, por quê? Esses, vendo o exemplo do priminho, partiram para essa área de atividades. Então, veja bem, citando assim, nominalmente, mais próximo da gente, né? Que a Marilisa, por que a Marilisa foi estudar isso, meu Deus do céu? A troco do quê? Porque ela não tinha com quem ficar. Então, o neto vinha para pai, a Marilisa era pequenininha, ficava brincando nos corredores. E ela falava, Marilisa, o que você vai ser quando crescer? Quando eu crescer, eu quero ser professora para trabalhar na PAI. E está aqui com a gente. Tem cursos, a tese dela nos Estados Unidos, essa correria toda. Ela deu aula no Uruguai, deu aula no México, na Argentina, a troco do quê? Por que isso? Porque viu o exemplo, a necessidade do irmãozinho. E os primos também. Os priminhos vendo o primo e vendo a correria dos tios, quase todos foram para essa área da deficiência. Então, eu sou muito grato ao movimento apaiano por essa união da minha família. Né? Os meus pais, que infelizmente não estão aqui com a gente, os meus tios, e do lado dos Fonseca, a doutora Cristiane, todos são longevos. Todos morrem com 99, 100, 101 anos. Uau! Então, essa união da família Fonseca em Pirassununga também foi em decorrência da observação que todos faziam com o meu filho. Então, o movimento apaiano representa muito para mim. Representa muito, e mais do que eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro, não repetiria 10% da minha gratidão ao movimento. Seu Moacir, e o senhor sabe, na verdade, do nosso carinho, da nossa admiração, porque sua história de vida é muito bonita, a sua energia, ela contagia essa vontade de ver um mundo melhor, de ver uma sociedade mais inclusiva e de trabalhar todo dia para isso, porque mais do que ideologia, a gente vê na sua pessoa muita ação e muito respeito pela causa. E eu te peço, se você tiver que deixar uma mensagem para os mais jovens, que mensagem você deixaria hoje? Ah, olha, eu acredito muito na palavra voluntário. Voluntário. Um senador americano, ele disse que o progresso de uma cidade não se deve à sua indústria, ao seu comércio, à sua economia. O progresso de uma cidade se mede pela ação do voluntariado. Pela ação do voluntariado. Então, uma mensagem que eu poderia dizer aí aos mais jovens é o seguinte: gasta a sua energia como voluntário dentro de uma instituição. Seja pai, seja aqui em Pirassununga nós temos 36 instituições
vinculadas ao Conselho Municipal de Assistência Social. Inclusive, eu fui presidente do Comas por 2 mandatos. E os voluntários são absolutamente necessários, não é? Então, que essa juventude toda aprenda o sentido da palavra voluntário, porque é uma forma de se doar. É uma forma de se doar, uma forma de procurar a palavra solidariedade. Né? A solidariedade é absolutamente necessária para tornar eficaz qualquer tipo de obra, qualquer uma. Então, o jovem que tem, o adolescente que tem muita energia, eu não diria apenas o adolescente, não é? Mas as pessoas com um pouquinho mais de vida, meu Deus do céu, profissionais ou não é? Vejam na palavra solidariedade, na palavra dedicação ao outro, meu Deus do céu. Aí é que reside a felicidade. Felicidade é isso. Amor é isso. Eu aprendi um dia que é amor? Amor é desejar o bem do outro, só e mais nada. Amor é desejar o bem do outro. E um jovem que ama é aquele que deseja o bem do outro. Então, talvez aí uma simples mensagem seria que essa juventude, que essa adolescência comece a entender o sentido da palavra amor, o sentido da palavra solidariedade, desejando cada vez mais o bem do outro. Que ela vai exercitar de que forma? Com o seu trabalho, com a sua dedicação. Seu Moacir sempre nos inspirando, essa figura aí muito culta e, acima de tudo, muito humana. E o nosso papo está muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, seu Moacir. Voltamos já já. E você que está nos assistindo, continua com a gente. Não vamos demorar. Daqui a pouco estamos de volta. Olá, estamos de volta e vamos dar sequência à nossa entrevista com o senhor Moacir Fonseca Júnior, presidente da APAE de Pirassununga. No bloco anterior, nós falamos um pouco da chegada dele ao movimento apaiano e agora nós queremos saber mais sobre a vida fora do movimento. Senhor Moacir, o senhor é pai do neto que tinha deficiência e que hoje não mais se encontra entre nós. Como é que foi a chegada dele na vida da sua família? Bem, o neto, como não pode ser diferente, foi um menino muito esperado. Foi a primeira gravidez da Zilda. E veja, eu venho de uma família, graças a Deus, uma família conceituada. E eu fui muito amigo do meu pai. O meu pai era um homem simples, mas extremamente ético. E naquele tempo, vamos dizer assim, no tempo de infância, juventude dele e na minha também, na nossa região, como não tínhamos televisão, nem e-mail, nem celular, o que os meninos faziam? Eram caçadas e pescarias. Caçadas e pescarias. E o meu pai era um caçador. E eu aprendi com meu pai a caçar. Modéstia à parte, ainda tiro bem. Bem, e nesse primeiro neto que a gente esperava mais um companheiro de pescaria, mais um companheiro de caçada. O neto foi um menino muito desejado, muito esperado, não é?
E ele nasceu prematuramente, ele nasceu com 7 meses. E nasceu exatamente na formatura do meu irmão, que estava se formando na faculdade em Ribeirão Preto. E eu fui para a festa de formatura. Mas por um desses motivos que não se explicam, à meia-noite eu saí de Ribeirão e vim para Pirassununga, de carro. Aliás, eu tinha um Fordinho, né? Eu tinha um Fordinho 29 e vim com esse carrinho para casa. E chegando na casa da minha mãe, antes de passar na minha casa, eu passei em frente à casa da minha mãe e vi uma tia minha no terraço. Falei, tia, o que aconteceu? Aconteceu que a Zilda já está na maternidade. Mas como? Não está na hora. Mas o neto é prematuro, ele nasceu com 7 meses. Com 7 meses. Mas foi uma criança muito esperada e foi, assim, um menino muito amado por toda a família. Porque nós constatamos a deficiência do neto, ele já tinha mais ou menos uns 2 meses aproximadamente. Ele era diferente. Ele constituía uma exceção, vamos chamar assim. Aí, excepcional. Pois bem, mas ele foi muito esperado. Foi muito esperado. E muito desejado, muito assim, como eu poderia dizer, ele meio que uma ninhada de pintainhos, a galinha vai se dedicar mais ao pequenininho, ao mais pobrezinho, ao mais judiado, vamos dizer assim. Então foi o que aconteceu. O neto passou a ter toda a atenção da mãe, do pai, dos avós, dos tios, dos primos. Mas foi muito desejado a presença do neto. Infelizmente, ou hoje eu não digo tão infelizmente, não é? A sua deficiência serviu para muita coisa. Muita coisa. Serviu para a inspiração da Fundação da PAI. Enfim, foi uma criança extremamente desejada e aplaudida até. Que coisa boa. E além do neto, seu Márcio, o senhor e a dona Zilda tiveram mais 2 filhos, a Maria Elisa e o Matheus. Como que é a sua relação com eles dois? Ah, é bom, graças a Deus, o relacionamento é muito bom, é muito bom. A Maria Elisa, ela é muito unida à família. Nessa história da pandemia, que todo mundo sabe que a Gilda ficou 27 dias hospitalizada, 12 dias de UTI, me surpreendeu a forma como a Maria Elisa reagiu. Eu até confesso que eu estava meio desamparado, meio desarvorado, né? Mas a Maria Elisa assumiu o controle da situação. Assumiu o controle da situação. E graças a Deus eu me dou muito bem com ela, não é? Ela trabalha aqui na PAI também, ela é a coordenadora do CEDAP, que é o Centro de Autismo, não é? Hoje no CEDAP nós temos 130 autistas, né? Desde os pequenininhos até os mais adultos. Mas é ela que coordena isso, tem uma dedicação muito grande, né? E é uma moça, uma menina aí que a gente apoia no que for, em tudo que ela deseja fazer, inclusive nas suas viagens, né? Quando ela foi fazer um estágio em Cambridge, na Inglaterra, quando ela vai para os Estados Unidos, enfim, eu me dou muito bem com ela. E o Matheus, por sua vez, ele faz uma coisa, ele tem uma facilidade que eu me realizo com ele, porque ele é pianista. Ele tem aquilo que na música se chama ouvido absoluto. Então ele toca muito bem, ele tem 2 faculdades. Ele fez imagem e som na Federal de São Carlos, depois ele fez jornalismo, não é? Então ele já dirigiu filmes, ele faz trilha sonora para cinema, ele toca muito bem piano, enfim, ele como músico que eu não consegui fazer, ele faz. Essa unha está cortada, essa não está. Porque eu estudei violão clássico mais de 40 anos e não toco nada, não consigo.
ele pega o violão e falou, pai, não é assim, e toca bonito, fica gostoso, fica bonito. Então, quando ele toca, eu me realizo, porque é ele, faz de conta que sou eu, que ele consegue coisas que eu não consegui fazer. Então, me dou muito bem com eles, graças a Deus. Que bom, seu Márcio. E é tão bonito ver uma história assim, um pai falando dos filhos e a forma como se orgulha deles, e a gente percebe isso muito na sua fala, e isso realmente nos emociona. E claro, a gente sabe, nada disso seria possível se não fosse a sua companheira, né, sua companheira de jornada. Eu sei aí que são longos anos juntos, dividiram bons, maus momentos, compartilharam a vida, que é a sua esposa, Dona Zilda. Qual o segredo para um casamento tão longo, seu Maci? Doutora, veja bem, nós somos casados há 56 anos. Há 56 anos. E nós estamos juntos há 65. Por quê? Quando a Zilda começou a namorar, ela tinha 13 anos. Eu ia fazer 18. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer publicamente, que um menino de 17 anos esteja apaixonado por uma menina de 13, eu até entendo. Mas que um velho de 83 continue apaixonado por uma senhora de 78, aí eu já não entendo. Não entendo. E veja bem, eu fiz uma palestra para os adolescentes do colégio aqui em Pirassununga, e uma das meninas me perguntou, Sr. Moacir, o senhor acredita em amor à primeira vista? Eu falei, não acredito. Eu acredito em paixão à primeira vista. Aí sim. A paixão à primeira vista que vai amadurecer para se transformar em amor. Aí eu acredito. Então, doutora Cristiane, o segredo, não tem segredo nenhum. Eu costumo dizer que eu sou casado no regime de comunhão de bens e males. Bens e males. E nesses 65 anos de convivência, dos quais 56 casados, nós tivemos crises que nós suplantamos, graças a Deus. Por quê? O segredo, eu acredito que o segredo de tudo disso, o segredo do casamento reside nas concessões. Nas concessões. O que é que eu vou conceder para torná-la melhor, para tornar essa convivência melhor? O que ela vai conceder para que a nossa convivência seja melhor? É uma troca de concessões, não é? Mas veja só, você pega duas pessoas diferentes, um é macho, outro é fêmea, metabolismo diferente, cultura diferente, tudo diferente. Um mora em Pirassununga, outra mora em Fortaleza. Eu morava aqui no centro da cidade, na Rua José Bonifácio, a Zilda morava lá longe, na chácara do avô dela, longe da cidade e tudo mais. Você põe os dois juntos e quer que dá certo? Dará certo, se entre os dois existir aquilo que o Senhor Jesus chamava de amor. Que, quando foi traduzido, né, vem de caritas. Se existir entre os dois aquilo que o Senhor Jesus chamava de amor, que é o quê? Nada mais, nada menos que desejar o bem do outro. E uma relação de respeito. E eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu nunca, nesses 56 anos, mesmo em momentos de crise, nunca eu fui dormir sem abençoá-la. Exercitando aquilo que está no livro de Números. A bênção sacerdotal que está no livro de Números. Obrigado, meu... Enfim, espera um pouquinho.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sua face sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor te dê a paz e a alegria. Ponto. Talvez essa relação de respeito é o que tem que existir. E repetindo sempre, essas concessões. E até se me fosse dado um conselho para um pessoal que vai se casar, lembre-se, lá no cartório vão te perguntar qual é o regime de casamento. Você tem duas opções, você tem três opções. Comunhão total, parcial ou total. Então, eu sugiro, lembre-se, você vai se casar no regime de comunhão de bens e males. Aí sim, aí dá certo. Que história bonita, seu Moacir. E é inspiradora, viu? Porque a gente percebe que vocês têm uma convivência, né, muito saudável e isso realmente faz a diferença na família, enfim. Eu já sabia que o senhor tinha enfrentado muitas batalhas, mas ter a oportunidade de ouvi-lo é sempre uma lição de vida. Eu quero te agradecer imensamente por dividir um pouco da sua história conosco, viu? Veja bem, você sabe que um, nessa trajetória toda, eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer que a Zilda é para mim fonte de inspiração. Fonte de inspiração. Não é? Até eu me lembro eu gosto muito eu tive a audácia, eu faço parte da Academia Pirassununga de Letras. E eu escrevi 100 sonetos. Que legal. 100 sonetos. E não vou ser editada, nada disso. Apenas dei para o doutor Assir, eu dei de presente para ele uma pequena brochura que eu fiz, que é a Via Sacra, eu fiz em sonetos. Eu fiz 14 sonetos da Via Sacra. O tema, eu até dei um para o doutor Assir. Bom, mas veja bem, o Camões tem mais de 200 sonetos. Uhum. E ele tem um deles que ele fez na inspiração da Bíblia, né? Onde ele diz: 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia ela, que só ela por prêmio pretendia. Na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Mas o pai, no lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o pobre pastor que com enganos lhe era negada a sua pastora, como se não a tivesse merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se para tão grande amor não fosse curta a vida. Isso é do Camões. Camões, como o grande poeta do amor, ele tem sonetos magníficos, lindos, todos eles com esta inspiração. Eu não tenho essa pretensão, claro que não tenho, não é? Eu me coloco no meu lugar, mas a ciência toda eu repetiria para o casamento feliz, não é? E veja bem, a felicidade não quer dizer ausência de problemas, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A felicidade é inclusive, existe a felicidade, claro que existe. Não é? Até eu queria me dar essa oportunidade, não é? O mestre Vicente de Carvalho, você tem que procurar a felicidade no lugar certo. E o mestre Vicente de Carvalho diz no seu velho tema: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena do viver, mais nada. Nem é mais da existência resumida que uma grande experiência malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz sempre adiada que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore dourada que sonhamos, existe sim, mas nós não a encontramos. Porque nunca a pomos onde nós a pomos, nunca está onde nós a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Então a felicidade tem que ser procurada. E como pão
tem que ser conquistada com suor dia a dia. Que legal, seu Moacir. Seu Moacir é um poeta, um intelectual que nos inspira. O papo está excelente e você que está nos acompanhando, não sai daí que nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o seu Moacir Fonseca, voluntário da PAI de Pirassununga há mais de 50 anos, mas agora é hora de descontrair um pouco e testar a criatividade dos convidados com perguntas um pouco inusitadas, né? Seu Moacir, se você pudesse trocar de vida com uma pessoa por um dia, quem você seria e por quê? Doutora, teria um regimento para mim trocar de vida. Mas eu tenho uma predileção. Se eu pudesse, eu tenho uma admiração muito grande por Dom João VI. Parece brincadeira isso, né? Dom João VI, extremamente inteligente. Não era aquele bobalhão que todo mundo, que a Carla Camurati mostrou no filme, de jeito nenhum. Dom João VI, ele não permitiu a fragmentação do Brasil. Ele não permitiu. O país é hoje o que é hoje. E se tentou, hein? Nós tivemos 5 revoluções brasileiras para mudar o formato do país. Dom João não permitiu. A Espanha perdeu o Império Espanhol, foi todinho fragmentado. Tudo pertencia à Espanha. Foi fragmentado. Dom João não permitiu. Dom João é uma pessoa extremamente inteligente, culto, não aquele bobalhão que todo mundo diz, mas é uma pessoa que eu admiro. Por quê? Porque ele não permitiu a fragmentação do país, preparou o filho para a independência, deu toda a assistência, não é? E uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande por ele. E me diz uma coisa, qual foi o produto mais legal que você já comprou nos últimos tempos? E você venderia esse produto para mim agora? De maneira nenhuma. Eu consegui num sebo, eu achei num sebo em São Paulo, um dicionário de português medieval, de português arcaico. É uma obra preciosíssima. Então, um produto que eu comprei, que eu estimo estar num lugar separado, guardado, não é? É um dicionário que eu consegui no sebo e paguei até barato. Eu comprei um dicionário de português medieval, de português arcaico, que além dos sinônimos como dicionário, não é? Esse livro ele dá as dicas todas do português medieval. Concordância, regência verbal, essa história toda. Então é uma obra muito grata que eu não vendo por dinheiro nenhum, porque não sei se conseguiria outro. Que legal, que interessante. Seu Moacir, se você pudesse escolher ser um super-herói, quais poderes o senhor gostaria de ter e por quê? Olha, se eu fosse um super-herói, eu gostaria de voar. Voar bastante, como Fernão Capelo Gaivota. Eu queria voar, porque voando eu poderia conhecer os lugares do mundo que eu não conheço, infelizmente. Eu queria voar para conhecer a biblioteca da Universidade de Coimbra, para conhecer a biblioteca da cidade do Porto, onde meu avô estudou, onde meu avô morou. Eu queria voar
para conhecer as, as cidades dos meus ancestrais. Eu queria voar. Eu queria viajar no tempo, meu Deus do céu, para ver lá um ancestral meu, Henrique Soeira Fonseca, lá no ano de 1300, né? Eu queria voar bastante. Porque voando nessa possibilidade de super-herói, eu teria condições de conhecer lugares, pessoas, pessoas, não é? É o que eu desejaria fazer. Falando em voar e falando em criatividade, conta pra gente. Se você tivesse que colocar um elefante na geladeira, como é que você faria isso? Bom, o elefante, o elefante, a senhora sabe, é um paquiderme muito grande, não é? Mas se fosse um elefantezinho de imã, eu o deixaria na porta da geladeira. Mas se fosse um elefantão daqueles mesmo, transformá-lo em bife. Já pensou? Uma picanha de elefante deve pesar uns 10 quilos. Transformar uma picanha de elefante, meu Deus do céu, transformá-la em bife e deixar armazenado no congelador. Gostei, se saiu muito bem, viu, seu Maci? E como já dizia o poeta, um dia sem rir é um dia desperdiçado. Por isso, né, eu espero que todos aqueles que nos assistam tenham se divertido muito, mesmo que por alguns minutos aqui conosco. E nesse ano aí, com esse turbilhão que foi 2020, que a gente possa ter sempre em mente que há muitos motivos para sorrir. E que a gente tenha aí um 2021 diferente, um ano dotado de luz e de muita esperança. E a nossa conversa está muito boa. Vai ter um pouquinho mais. Fiquem todos aí que nós voltamos já já. Olá, nós chegamos ao nosso último bloco do programa e sempre como fazemos, eu vou falar uma palavra e o seu Moacir pode me responder apenas com uma palavra, tá bom, seu Moacir? Claro, claro. Vamos começar agora. Religião, Católica, trabalho, voluntário, a pai, parceria, comida, peixe, Pirassununga. simpatia. Muito bom, foi rápido e objetivo, seu Maci. Eu quero te agradecer. Foi uma delícia, foi excelente esse tempo em que estivemos juntos. Eu adorei conhecer um pouco mais da sua história. É sempre muito rico quando eu tenho a oportunidade de te ouvir, porque realmente te admiro por toda essa intelectualidade, por essa humanidade, pela história de vida. E eu tenho certeza que todos aqueles que nos acompanharam aqui puderam conhecer um Moacir humano, um Moacir de luz, um Moacir do bem. Nosso muito obrigada, de verdade, viu? Gente, eu agradeço bastante. Eu agradeço e eu queria desejar à senhora e ao pessoal novo que começa. E veja bem, eu tenho idade para ser seu pai. Mas por que eu a chamo de senhora e chamo todos de senhora e senhor? Porque Santo Agostinho usava uma terminologia quando ele chamava majestade do cargo, que depois o Maquiavel também pegou 200 anos depois. A majestade do cargo. A majestade do cargo que a senhora ocupou como presidente da federação, que ocupa agora como diretora social, me leve sempre a chamá-la de senhora.
Muito obrigado, eu também admiro bastante. Muito obrigado por tudo, eu espero ter sido útil, espero ter contribuído para alguma coisa. Agradeço bastante. Um abraço. Nós que agradecemos, seu Moacir. Fica com Deus, que seu 2021 seja iluminado e dotado de alegrias, tá bom? Obrigado, obrigado. E o Do Bem Show se despede aqui, mas semana que vem estaremos de volta com outro grande apoiador das APAES, atuante, membro do movimento apaiano, Márcio Nardo, da APAE de Laranjal Paulista. Não deixe de assistir.